Muito bem. Então, como é que a gente faz um programa que calcula a área de um retângulo com base nas dimensões de seus lados? Vamos começar abrindo o nosso editor de texto e pensar um pouco. A gente precisa fazer um programa que imprima a área de um retângulo. Obviamente a gente precisa fazer isso com base nas dimensões dos lados. Então a gente precisa de lado 1 e de lado 2. Esses são os dados que a gente precisa. E a gente precisa calcular a área, que vai ser determinada como sendo igual ao produto de lado 1 por lado 2. Então, isso aqui é essencialmente o nosso programa, só que escrito no que a gente chama de pseudocódigo. Ele está escrito em linhas gerais, o que é que a gente quer fazer. Você vê que a gente pode começar, uma forma boa de começar é de trás para frente, né? O que é que eu quero no final? Eu quero imprimir a área de um retângulo. E depois a gente começa a pensar quais são os dados de entrada. A gente precisa dos lados, as dimensões dos lados, e a gente precisa calcular a área, propriamente dita. Agora o que a gente deve fazer é transformar isso em Python. Vamos começar, por exemplo, da linha final. A gente não precisa fazer o programa todo de uma vez, a gente precisa simplesmente ir traduzindo ele aos poucos. Como é que eu imprimo a área de um retângulo? Então, eu vou escrever isso aqui da forma que eu já sei. Eu sei que é um print, o que eu preciso, e eu vou precisar de uma string, eu vou colocar área igual, e além do string eu preciso do próprio valor da área. Agora eu preciso de imprimir aqui, vamos dizer, se o meu retângulo tiver lados, vamos dizer, 10 por 20, eu vou ter uma área de 200. Então, eu vou imprimir isso, tá certo? Então, substituir isso aqui é um exemplo, tá certo? Mas a gente começa de um aspecto bem concreto. Então, nesse caso, o lado 1 é igual a 100 e lado 2 é igual a, quanto foi que eu disse? A 10 e o lado 2 igual a 20. Finalmente, a gente vai calcular a área como sendo o produto de lado 1 por lado 2. Isso em Python a gente já viu como faz. A gente vai escrever essa fórmula. Área igual a lado 1 vezes lado 2. Ora, se a gente está colocando aqui 200 diretamente, é na realidade porque a gente estava interessado em imprimir a área resultante, né, o valor dessa variável área, né, aqui no final. Então, o que eu estou imprimindo agora é imprima área igual e, logo depois disso, o valor de área, que foi calculado na linha anterior como sendo o produto de lado 1 por lado 2. Antes disso, o que eu tinha era lado 1 sendo definido como 10 e lado 2 sendo definido como 20. Vamos gravar isso. Vou colocar isso então no desktop. Vou chamar isso de retângulo.py. Vou gravar. Vou agora executar isso na linha de comando. Eu vou no prompt de comando novamente, vou para o desktop e vou executar o Python retângulo. Se algum erro existir no meu programa, a gente vai perceber agora. Veja bem que a gente ainda não terminou. Está aqui, a área é igual a 200. Então ele funcionou como a gente esperava. Eu vou voltar agora para o editor e vou continuar o meu programa. A gente não queria um programa que calculasse somente a área de um retângulo de tamanho 10 por 20, não. O que a gente queria era um programa que, de forma geral, calculasse a área de um retângulo. Como então a gente substitui esse 10 e 20 por algo genérico que o usuário possa proporcionar para a gente, entrar para a gente? O que a gente precisa é de uma instrução de entrada. E essa instrução é o input. Está aqui. Eu vou colocar input e vou colocar input em seguida aqui também. Mas a gente lembra que o input recebe como parâmetro a possibilidade de colocar uma string aqui dentro, que é justamente o que ele vai imprimir na tela para pedir ao usuário que digite aquele dado, né, que vai ser associado ao lado 1. Então, uma forma de eu colocar aqui é qual o tamanho de lado 1. Vou colocar assim e vou botar uma interrogação. Em seguida, vou colocar mensagem semelhante para o outro lado, de lado 2, fecha aspas. Vou gravar isso.
e vou voltar para o shell, para a linha de comando. Vou rodar novamente o programa. Como é que eu vou fazer isso? Tecla para cima no shell, vai me repetir o comando anterior, vou dar enter. Vê bem que agora Python está rodando, só que ele está parado na primeira entrada de dados. Ele imprimiu para mim qual o tamanho de lado 1. E agora eu posso digitar. Vamos colocar 10, que a gente já sabe o resultado, e colocar 20 no outro. Agora ele passou para a linha seguinte, eu estou digitando 20, ele está esperando eu continuar. Quando eu digitar Enter aqui, ele prossegue no resto do programa e imprime o resultado esperado, que é área igual a 200. Olha só. Vamos dar uma olhada de novo no nosso programa. Então, o que é que o programa faz? Na primeira linha, ele faz uma leitura de dados da entrada. Para isso, ele imprime essa mensagem para o usuário. E, em seguida, para a execução até que a gente digite Enter, um dado e Enter. Quando a gente digita, esse dado é associado, é ligado ao lado 1. Em seguida, ele passa para essa outra linha. E ele faz novamente a resolução dessa expressão, que é um input. Novamente, ele imprime a mensagem qual o tamanho de lado 2 e para, ativando o teclado, esperando que a gente digite alguma coisa. O que quer que eu digite vai ser associado, vai ser colocado como resposta ou como resultado de input e vai ser associado ao lado 2. Então, quando eu digitei 10, ele fez lado 1 igual a 10, depois ele fez lado 2 igual a 20, porque eu digitei 20 para essa pergunta. Na terceira linha, o que ele fez é calcular uma nova variável chamada área, como sendo o resultado do produto de lado 1 por lado 2, 10 vezes 20, né, fez área igual a 200. E, finalmente, ele executou o comando print de saída. O que é que o print fez? Ele resolveu essa expressão, ele imprimiu na tela área igual espaço. Como tem uma vírgula aqui, ele espera que aqui seja uma outra expressão. Que expressão há aqui? A expressão é somente a variável, então a variável é avaliada. Como ela estava associada ao produto de lado 1 por lado 2, que naquela rodada, naquela execução, tinha o valor 200, o que ele imprimiu foi o resultado de área, que é 200. Por isso apareceu na tela área igual 200. Vamos dar uma olhada lá? Está aqui, área igual a 200. Vamos fazer uma pequena modificação nesse programa agora. Ao invés de eu imprimir somente a área, eu quero imprimir também os lados, o valor de cada um dos lados, nessa mesma expressão. Então, aliás, nesse mesmo programa. Eu vou começar fazendo um novo print aqui e vou dizer lado 1 é igual, e vou colocar um vírgula aqui, ou seja, eu vou imprimir lado 1 igual, essa string, e em seguida eu vou colocar o valor da variável lado 1. Da mesma forma, eu vou colocar aqui embaixo print, abre aspas, lado 2 igual, vírgula, e o valor da expressão lado 2. Você tem uma ideia do como é que esse programa vai se comportar agora, não é? Então, vou voltar para cá. Eu gravei, claro, antes. Voltar para o shell e vou executar novamente. Seta para cima, volta o comando anterior do shell. Eu vou dar Enter. Tá aí. Qual o tamanho do lado 1? Eu vou colocar 15. Qual o tamanho do lado 2? Vou colocar 25. E agora eu vou ver o resultado. Lado 1 igual a 15, lado 2 igual a 25 e área igual a 375, como a gente esperava que funcionasse. Bom, isso responde então como é que a gente faz um programa típico com entrada e saída simples, né, onde um dado é pedido em seguida ao outro e finalmente a gente imprime uma saída que é função daqueles dados de entrada. O que é que a gente viu então nessa aula? O conceito de programa e duas instruções, uma instrução e uma função. A instrução print, que comanda o Python a imprimir uma expressão ou várias expressões, e a função input, que serve para ler alguma coisa do teclado. É isso.